Papilomavírus humano, mais conhecida como HPV, uma doença silenciosa e perigosa que atinge cada vez mais a população. Para saber sobre a prevenção e o tratamento, a gente recebe a ginecologista e obstetra Denise Gomes. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Léo. Você podia começar explicando assim para a gente entender o que é exatamente o HPV? Então, Adriana, o HPV é um vírus, né? HPV, papilomavírus humano, é a sigla dele, que na verdade são vários subtipos de vírus que infectam a pele e a mucosa pelo contato. São mais de 75 subtipos? 75 que são descritos, que são nominados, mas tem mais de 200 tipos que já sabem que existem. Mas não são todos que podem depois se transformar em câncer, por exemplo? Não. Muitos deles nem infectam, nem causam nenhuma doença, né? Tem dois tipos principais dos vírus. Tem alguns que causam lesões benignas, né, que seriam umas verrugas, umas alterações visíveis ao olho nu, que dificilmente evoluem para câncer. E tem aqueles que causam lesões malignas ou precursoras de câncer, que podem causar o câncer de colo do útero ou câncer de vagina, até mesmo câncer no ânus, né? Agora, o HPV provoca o câncer na mulher e não no homem? Pode provocar também no homem, mas os homens eles levam uma vantagem com relação às mulheres. Muitos deles contêm o vírus, transmitem o vírus, mas não adoecem do vírus. As mulheres elas têm maior chance. E já existe uma explicação para isso? Não tem uma explicação. É uma sorte masculina. Agora, como é que se pega esse HPV? Fundamentalmente pela relação sexual. Tá? Ele é considerado uma doença sexualmente transmissível, uma DST. Difícil, né? Pode um contato muito... Banheiro público, vaso íntimo, sanitário? Difícil, muito difícil. Sexo oral, sim? Sim. Tem até alguns casos de HPV em laringe, né? Existem alguns casos de HPV em recém-nascido, então pode ter uma transmissão de pele, de contato, assim, mas é bem raro. No parto? No parto ou até pelo próprio sangue materno, né? Fundamentalmente é uma doença de transmissão sexual. Por isso que é importante, então, usar camisinha. A camisinha previne o HPV? Previne o HPV e todas as doenças sexualmente transmissíveis, né? É o único método, assim, considerável de prevenção de DST. Tanto a camisinha masculina quanto a feminina, né? Que muitos desconhecem, mas ela também existe. Existe também. Existe. Agora, doutora, como é que a gente percebe que você foi vítima desse HPV? Aí que está o problema. A maioria das vezes você não percebe. Só quem vai perceber é o médico, né? O ginecologista nos exames, né? Por quê? Porque causa lesões microscópicas internas. O tipo benigno, que causa aquelas verrugas, podem ser vistos a olho nu. São verrugas grandes, né? Crescem rápido. Então a mulher percebe, ou até o homem, né? Às vezes pode manifestar no pênis e procura o médico. Agora, a maioria você só descobre no exame mesmo, que seria o exame de Papa Nicolau, que é bem conhecido, e outros exames como captura híbrida, colposcopia, enfim, tem alguns exames específicos para essa região. Agora, esses exames aí que você falou são para as mulheres. Sim, mas homens? Os homens também têm. A captura híbrida que eu mencionei pode ser feita nos homens também, é um exame que coleta a secreção, ou da vagina, ou do pênis, ou da região perianal, ou da vulva, né, de qualquer região, para ver se tem o vírus presente ou não. Existe um exame chamado peniscopia, que é semelhante ao colposcopia, que são exames feitos pelo microscópio. Você vai ver detalhadamente se tem lesão ou não. Ele pode atacar fazendo internamente o pênis? Sim, pode também, né? Pela glândula do pênis pode entrar. Doutora, e a senhora recomenda fazer esses exames, principalmente as mulheres, com que frequência? As mulheres devem, no mínimo, uma vez ao ano, tá? Anual para todas as mulheres sexualmente ativas, não importa a idade, uma vez ao ano. Infelizmente, a gente ainda vê que essa doença cresce, principalmente os casos de câncer, naquelas mulheres que não procuram tratamento, né? Às vezes fala, estou com o mesmo parceiro há muitos anos, ou então não tenho mais menstruação, que é um erro bem grande. E elas não procuram e o vírus pode estar crescendo. Segundo uma pesquisa que a gente viu aqui, parece que está aumentando entre os jovens. Se não pega no beijo, por quê? Estão fazendo mais sexo, é isso? Eles começam muito cedo, né? Cada vez mais cedo, e tem uma troca de parceiros muito grande. Né? É um vírus muito contagioso. Tem até uma estimativa assustadora que estima-se que 70% a 80% dos homens e mulheres vão ter o contato com o vírus uma vez na vida. Não necessariamente vão adoecer 70%? deles. 3 a cada 5 mulheres têm o vírus, não é isso também? Vão ter o contato com o vírus. Vão ter o contato. Isso. Algumas, a maioria delas, e a maioria dos homens também, não vão adoecer desse vírus, né? Não vão nem saber que tiveram o vírus, porque o próprio organismo já rebate, vamos dizer assim. Agora,
parcela menor pode adoecer e se contaminar, né? E está transmitindo, retransmitindo. E por que uma parcela pode adoecer? Porque o organismo está mais frágil, é isso? Toda doença viral, ela depende da imunidade do corpo, né? Então, se o corpo está com uma imunidade baixa, por exemplo, por uma gestação, que é uma coisa que diminui a imunidade, ou por alguma outra DST, né? Algum corrimento, alguma lesão, uma fissura na vagina, ou até mesmo HIV, enfim, ou então por questões que não são bem explicadas, ele pode se desenvolver, ele pode crescer, pode virar uma lesão. Doutora, não tem uma vacina contra o HPV? Existe hoje em dia uma vacina, né? Existem 2 tipos de vacina disponíveis no mercado, a bivalente e a quadrivalente. O que significa essa diferença? A bivalente protege contra 2 subtipos virais. Porque são 75, não é isso? São 75 os que já estão descritos, mas tem muito mais por aí. Sei. Tá? Essa bivalente protege contra os 2. Aí você pensa, mais poxa, perigosos. mas não vai ser tão eficiente, né? Mas são os 2 que mais frequentemente causam o câncer, tá? Sim. E a outra protege contra 4 tipos, esses mesmos 2 e outros 2 que mais frequentemente causam as verrugas. Então, esses são os mais frequentes. Causa verruga na região genital? Na região externa. Visível, né? Nos grandes lábios, pequenos lábios, até mesmo perto do ânus, toda essa área externa pode ser acometida por verrugas. E, doutora, a pessoa, se tomar essa vacina uma vez na vida, já está imunizada, assim, não vai pegar nunca mais? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Essa vacina é uma proteção a mais, mas a pessoa não pode ter esse pensamento. Tomei a vacina, então não preciso fazer exame. Ela é preventiva. É muito recente essa vacina, então não se sabe exatamente por quanto tempo vai ser essa ação. Já tem estudos que provam que por 5 anos a pessoa está protegida, mas a gente não sabe dizer até quanto tempo. Agora, doutora, a camisinha, como a gente falou, seria o melhor jeito de evitar, né? Mas, por exemplo, sexo oral, não tem camisinha para a língua, né? Não tem, mas é mais difícil o contágio oral. É mais frequente mesmo genital. No genital. No genital, tá? Eu aconselharia... Pela mucosa mesmo, Pela né? mucosa, isso. Eu aconselharia que tomassem a vacina, quem tem a disponibilidade, né? Nós indicamos... É cara. Ainda não tem na rede pública. Você sabe, assim, mais ou menos quanto custa? Em torno de 500, 600 reais. Né? Ela está mais indicada, ela é mais efetiva para jovens antes de iniciarem a atividade sexual. Por quê? Porque não tiveram contato com nenhum dos tipos. Se você já teve contato com um dos subtipos, você pode estar se protegendo contra os outros, mas o que você teve contato já foi, né? Então, nós indicamos para pessoas antes de iniciar a atividade sexual, a partir dos 9 anos de idade já pode ser utilizado. Nossa. E é importante também fazer esse exame, como você disse, o Papa Nicolau, com essa frequência de 1 ano, porque quanto antes o câncer for detectado, maior a chance de cura. Exatamente. Na verdade, a gente diz que é um exame que previne o câncer. Isso é muito difícil de encontrar na medicina, porque a gente descobre as lesões precursoras do câncer. E é normalmente um câncer feroz? Veloz não, ele é até lento. Feroz, assim, desses devastadores, Sim, causava a morte de muitas mulheres. Depois que nós começamos a realizar o Papa Nicolau, o índice de morte nas mulheres caiu em 75%. Quer dizer que também é um câncer tratável? Sim, principalmente o pré-câncer, antes de virar o câncer. A gente descobrir antes de virar o câncer, a chance de cura sobrevida é excelente. A mulher pode viver anos, aí vai morrer de muita coisa menos disso. O tratamento, assim, bem no começo, como é que é? É quimioterapia? Existem tratamentos cirúrgicos, depende muito do tipo da lesão e do grau, né? Mas existem tratamentos cirúrgicos de remoção realmente do tecido infectado. Existem medicamentos, tratamento químico com ácido que queima as lesões e eletrocauterização. A gente pode cauterizar as lesões. E esses exames estão disponíveis no SUS? O Papa Nicolau é disponível em qualquer lugar, é super fácil de ser realizado. Toda mulher, só precisa ter um preparo, né? Que a gente recomenda 3 dias sem ter relação sexual, sem ter sangramento, sem usar creme vaginal. Pode procurar qualquer posto de saúde. De quanto tempo deve se fazer um Papa Nicolau? Uma vez ao ano, pelo menos. Uma vez ao ano. E você falou que o Papa Nicolau previne o câncer do útero, mas alguma outra doença? O que o Papa Nicolau vê? O Papa Nicolau fundamentalmente é para descobrir lesões cancerígenas ou pré-cancerígenas. Ele tem algumas informações extras, pode mostrar se tem alguma bactéria, alguma infecção, uma falta de hormônio na vagina, mas isso a gente considera extra. O fundamental é descobrir o HPV. Ô, doutora, e o HPV pode provocar infertilidade? Não está muito ligado na mulher, à fertilidade. E também no homem? Não, quanto a isso não.
a não ser, é claro, nos casos de câncer, né? Claro. Que aí você, muitas vezes, acaba tirando o útero. Com certeza. Então, a sua recomendação é usar a camisinha Usar sempre? a camisinha sempre, é disponível nas redes básicas, não precisa passar em consulta médica para pegar. Qualquer pessoa que chegar num posto de saúde e pedir, tanto a masculina quanto a feminina, vai pegar na hora. Obrigada, doutora. Perfeito, doutora. Obrigada a Muito obrigado, vocês. viu? Boa tarde. Obrigada pela presença da doutora Denise Gomes. Agora a gente vai para um breve intervalo. Já volto aqui com o nosso Notícias e Mais.